Ó, logo mais você já vai ver o corte aí, mas antes, dá essa moral, fortalece o Alambrado Alvinegro aí, se inscreve no canal, deixa o like e um abraço pra galera da KTO. Se liga aí. Pedro Ramiro conosco honra, hoje aqui, grande Pedro Ramiro. O terror de Itaquera, o terror da Neoquímica Arena, o cara tem muita informação. Grande Pedro, obrigado, viu, por colar aqui na Alambrado com a gente, Pedrão. Obrigado vocês pelo convite. Tenho nem roupa para estar aqui. Acho que o Rosenberg, como diz o Alexandre Pretzel, não aguentaria 5 minutos de debate aqui sobre o Corinthians. Ele ficou com medo que eu falei aqui no Alambrado que eu ia perguntar da história do cemitério do Corinthians, né? Que até agora foi inclusive enquanto ele era ali superintendente de marketing, diretor de marketing do Corinthians, ele não soube explicar. Mas brincadeira, melhoras para o Rosenberg que em breve ele esteja melhor. E obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Contar a história de Pedro Ramiro. Não, Pedro Ramiro que é o seguinte... Resume minha história aí. Eu acho que não precisa muito tempo, porque o Pedro Ramiro é um jovem. Quantos anos você tem, Pedrão? Tenho 24. 24 anos, jornalista, né? Enfim, foi pro lado do rádio. Conheci o Pedro na Band News, humildezinho, lá sentado na cadeira. Você editava na Band News? Editava. Né? Eu era estagiário e depois editor. E você vem, enfim, como é que veio o sonho de ser jornalista aí? Já sempre teve a vontade de trabalhar com esporte? E como é que foi a sua entrada na Band, que eu acho que foi teu primeiro emprego, né? É verdade. Na verdade, assim, quando eu comecei a trabalhar, até dei uma baixadinha aqui na cadeira para dar uma melhorada, mas quando eu comecei a trabalhar comecei a estudar jornalismo, eu tinha, obviamente, o sonho de trabalhar com esporte, mas muito mais que isso, eu tinha o sonho mais de ser repórter, assim, eu sempre admirei um pouco a coisa da versatilidade do repórter, de, pô, o cara tá lá no meio do povo perguntando as coisas, eu achava isso muito da hora. E teve um dia que eu tava no metrô, indo para algum lugar, e eu vi um repórter ali no meio do metrô falando com o povo, eu falei, pô, isso é da hora demais, acho que eu quero isso aí para mim. Eu não fazia ideia do que eu queria também no terceiro ano do ensino médio, de faculdade, enfim. E aí eu resolvi fazer o jornalismo. Eu entrei na Band em 2018 como estagiário no Band News TV e de lá A Tati era a tua chefe? A Tati que era do esporte, inclusive, da Band, né? E ainda segue lá no Band News TV. E a Tati, enfim. Esposa do Luca, que é um dos maiores corintianos, o Luca. O Luca, a história do Luca no Pacaembu na final da Libertadores é sensacional. Sabe que ele ficou 9 horas dentro de um banheiro químico, né? Esperando o marido. Era ele? Ele e mas foram 3 caras que ficaram. O único que conseguiu ficar nesse setor que ele contou, pelo menos, foi ele. Os outros 2 foram expulsos do estádio. Um dos caras que fizeram isso também foram o vice-presidente do Corinthians, que vocês entrevistaram aqui. O Armando Mendonça? O Armando chegou a fazer isso também. Isso mesmo? Mas o detalhe, aliás, o Luca é muito corintiano, o filho deles é o Marcelinho, em homenagem ao Marcelinho Carioca. Mas assim, aí eu entrei como estagiário do Band News TV, depois passei ali para estagiário, depois editor. Aí no meio disso tudo conheci o Neto através da Paula Valdez. Isso. E aí fui para a Rádio Crack Neto, conheci o Cascão, enfim, estamos aí hoje firme e forte, graças a Deus. Eu vi o Pedro Ramiro lá quietinho nas cadeiras do Band News, eu não imaginava que você tinha a voz e a desenvoltura que você teve quando eu vi você trabalhando na Rádio Crack Neto, realmente é diferente. O Wesley, dos Sete Mares, nosso parceiro, João, ele mandou assim, umas mensagens, tá, João? Você, por favor, tá? Viu, o Fabrício, o Wesley mandou assim, ó, já tem rango dos Sete Mares, vai Corinthians. Aí é bom demais. Tô desde ontem sem jantar, Wesley, esperando o Sete Mares aí, o grande João, tem aí só para falar do restaurante Sete Mares, que é o melhor restaurante de peixes e frutos do mar do mundo, inclusive na Estrada das Lágrimas. Wesley, a gente precisa conversar, que eu preciso dar um pulo aí na semana que vem, porque não sei se o Ramiro vai poder ir também, se o Fabrício vai poder ir, mas fica aí eu marco com a galera, ó, Estrada das Lágrimas, em São Caetano do Sul, tá o número aí, é o melhor, vocês vão curtir demais. Além do restaurante, self-service de comida. Eu gosto da comida japonesa. Fora que o Wesley é gente boa pra caramba. E o Wesley é uma baita numa resenha, né, cara? Tem a brinquedoteca, pra você deixar a criançada na brinquedoteca. Imagina, dos dois, ele e o irmão dele, que é o chefe Simon, parece dois, aqueles cara da montanha, sabe? Aqueles vikings, né? Parece uns vikings. Imagina se for pra pegar na bebida mesmo. Isso é louco, velho. Vixe Maria, aí não dá pra acompanhar. Aquela história do passarinho que acompanha morcego, né? Um abraço pro Wesley aí. E mandar também um abraço pro grande Mestre Cuca Burger, que mandou os lanches. A Helena, minha filha, tá aí, já tá mandando bala no lanche do Cuca. O Cuca, que é um grande parceiro também do Alambrado, sempre manda os lanches artesanais, fica ali pertinho da ponte do Jaguaré.
e atende um raio de 7 quilômetros ali, viu? O grande Cuca Burger. Um beijo para você, Cuca. Você é sangue bom pra caramba. Tem muita gente aqui falando. Quando fala do Pedro Ramiro, acho que o momento que você apareceu assim, um grande destaque é quando você era eram 6 jornalistas entrevistando o Duílio. 6. Que era você, a Lili da ESPN, Vessone, Marcelo Braga, Marco Belo e o Salazar. Não, mas vamos contextualizar. Tá. Então você estava no Band News. Tava. E você, o Craque Neto deu uma oportunidade para você na rádio web dele, que é a Rádio Craque Neto, que é um fenômeno monstruoso, rádio dele, do Sidney Fraioli. O pessoal, vai ter Lula Doré, velho. Aí eu vou. Puta, o Wesley tá mandando Lula Doré, velho, dos 7 mares. Grande Wesley. Manda aí. E aí você foi pra Rádio Craque Neto. Como é que foi essa experiência? Foi ali que você teve a primeira experiência, não só na reportagem, como também na narração, né? Que você narra. Sim, eu sou narrador também. E foi através do Neto. Aliás, o primeiro programa que eu fui de televisão, acho que até de rádio eu já tinha feito algumas coisas. Foi o Donos da Bola. Eu participei, foi em 2021, uma virada de ano, eu fui participar. Eu lembro que eu tava morrendo de dor na coluna nesse dia. Você operou a coluna, né? Operei, todo cagado. E aí eu fui lá, eu lembro que eu tinha tomado morfina no dia anterior, não sei o que, eu nem senti a responsabilidade na hora, depois eu falei, cara, que da hora, velho, porque eu sempre assisti os Donos da Bola quando era mais novo e tudo mais, é um programa, tem mais de 10 anos. 12 anos. 12 anos, né, então eu sabia da importância, na hora eu não entendi a importância, só depois eu fui entender, mas eu comecei como estagiário e a Paula Valdez, que é uma apresentadora do Band News TV, era muito amiga do Neto, E ela falou, tem uma menina aqui que curte esporte, ô Neto, dá uma oportunidade para ele. E aí eu ia buscar o Neto sempre no Donos da Bola, e o Neto, não é que ele não me dava muita moral, ele sai do programa com uma adrenalina muito grande. Então, é natural isso, né? O cara, quando apresenta, a gente vai sair aqui da resenha numa adrenalina grande, porque você tá no ar, você tá falando pro pessoal, muita gente acompanhando. E aí ele saía aí eu já chegava todo tranquilo, ô Neto, Neto, tem um programa pra você participar depois no Band News TV. Na humildade. Aí ele, moleque, de novo? Aí eu falo, Neto, é rapidinho. Aí tá bom, aí ele ia. E aí dessa de chamar ele, não sei o que, ele falou assim, moleque, você gosta de narrar, de reportagem? Eu falei, Neto, eu já fazia umas coisas em rádio web e tal. Eu falei, tem essas coisas. Ele falou, me manda o material. Aí eu mandei o material. Passou uma semana, eu lembro até hoje, ele tava passando no corredor com o Veloso. Ele falou, você não quer ir pra minha rádio? Eu falei, e a rádio dele já tava voando na época, mais de 1 milhão de inscritos na época, acho que agora tem mais de 2 milhões. 2 bilhões e meio. Então. E aí eu falei, lógico que quero, tá louco? E aí ele, eu já mandei mensagem pro Sidney, o Sidney Fraioli, grande Sidney Fraioli, um abraço pra ele. Falou, você tem que fazer uns testes aqui antes, passar por uns testes. O Sidão é rigoroso. É rigoroso. Aí ele mandei o material para ele e comecei, graças a Deus, a trabalhar lá tranquilo. E tá certo o Sidney, né? Porque, na verdade, o Neto, ele tem como uma das qualidades dele é dar oportunidade para muita gente. Sim. Enfim, tem muita gente que a gente não sabe se consegue desempenhar ou não. E você foi um dos caras que, de fato, deu certo. Acabou a água. Tem mais água para você aí, ó. Tá. Fernando Gonçalo falou assim, não era o Rosenberg, quem tá chegando agora, não era o Rosenberg? Rosenberg tá com um problema que era? Era Covid? De saúde, tava com uma febre muito alta e tal, até por uma questão de não sabe o que é ainda, então a gente espera melhoras. Ele falou que fez 2 testes. 2 testes. Onde que nasceu o pancadão? A Rosileide tá me mandando aqui, ó. Como começou essa parada aí? Eu tava narrando um dia, aí eu falei, no pancadão da bola direita. E aí eu falei, mano, aí do nada eu falei, e pancadão, sei lá, foi assim. Aliás, a Maria Rosileide Gomes, tá Gomes, com a gente, ela tinha sempre, ela me mandou uma mensagem na época, eu lembro até hoje, ela falou, Pedro, investe mais nesse pancadão. Eu falei, eu lembro até hoje dessa mensagem e aí deu um incentivo. Narrar o gol do André Ramalho, e vem aqui pro Corinthians no tom de esperança, é o timão, é o time da esperança, é o time que não desiste, nunca vem Corinthians, levantamento na ponta direita, escanteio pro timão, Coronado, perna direita, levantamento na segunda trave, André Ramalho de cabeça, gol! Corinthians! Do time do povo!
é do Corinthians, é do Timão, André Ramalho, um tom de esperança, um tom de felicidade ao Corinthians na próxima fase. Pô, aí sim, mano. E assim, aí o pancadão pra quem não sabe, o Pedro Ramiro brilhou agora você fez a transmissão praticamente que toda aí dos Jogos Olímpicos, né? Verdade, Jogos Olímpicos... Pela Rádio Bandeirantes. Pela Rádio Bandeirantes, esses Jogos Olímpicos agora de Paris, eu fui narrador também nos Jogos Olímpicos, e, pô, é muito da hora. Eu anotei aqui, foram 16 modalidades diferentes, pô, desde ciclismo BMX até... Pô, aparecia ginástica artística, aparecia judô, karatê, pô, foi da hora. Mas como é que você participou dentro? Só voltando um pouquinho no tempo, aí você estava na Rádio Craque Neto e na Band News ao mesmo tempo, simultaneamente. Sim. Como é que surgiu a oportunidade de ir para a Rádio Bandeirantes, que aí é uma marca fortíssima, né? É verdade, eu estava na Rádio do Neto conversando com o pessoal normal e tal, tudo tranquilo, fazendo minhas transmissões e tal, e até no Band News TV, na época, tranquilo, aí eu recebo uma mensagem do Capriotti, Ricardo Capriotti, grande Ricardo Capriotti, que é o chefe lá de que foi quem me levou para televisão em 2002 para a TV Record. Na Record? Capriotti também deu muito Comecei com o Ricardo Capriotti na Rádio Bandeirantes em 98 e aí em 2012 ele foi para a TV Record e ele que me levou. É um monstro sagrado, grande Ricardo Capriotti. E aí ele chegou, me convidou, falou, pô, se a gente te acompanha lá da Rádio do Neto, acompanha dos trabalhos que você faz e tal, você não quer vir aqui ser repórter? Eu falei, pô, lógico também, tipo assim, eu tô bem aqui pra caramba, mas a Rádio Bandeirantes também sempre foi um sonho pra mim. Eu cresci ouvindo rádio, meu pai ouvia muito rádio, minha mãe também, eu ia pra escola ouvindo rádio, enfim, eu tenho uma conexão muito grande com o rádio. Eu falei, pô, lógico, e com a Rádio Bandeirantes também. Então, aí surgiu a oportunidade. Inicialmente era para ser um repórter que entrava de manhã lá na rádio, fazia uma espécie de produção e depois outras coisas. E aí, ao longo do tempo, o Capelanes resolveu sair da reportagem do Corinthians. O Capelanes era o setorista do Corinthians. E aí ele falou, pô, você não... O Capelanes falou, pô, o Capelanes está saindo, ele vai virar apresentador aqui, você não quer vir para a reportagem? Eu falei, pô, lógico, vou cobrir o Corinthians, é um time gigante. Então, para mim foi ótimo, E tem a mensagem do Cascão Xarope. Sou fã do Pedrão, mas Cascão, eu não sou porra de Fred Quintão nenhum. Não é o Fred Quintão. Eu achei que era, irmão. Desculpa, é que os avatares, você viu que eu tenho então vários avatares, né? Você sabe que Valeu, Cascão Xarope.